E agora vamos conversar com mais um convidado, Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington e é diretor-presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, boa tarde. Boa tarde. Bem, embaixador, eu que agradeço a sua participação aqui na nossa programação especial. E como ex-embaixador em Washington, como é que o senhor vê as relações entre Brasil e Estados Unidos agora sob o governo Biden? Eu vejo de uma maneira positiva na área econômica e comercial, porque os interesses são muito grandes, né, dos dois lados. O ano passado, o intercâmbio bilateral caiu mais de 20%. Esse ano, com o crescimento da economia americana e o crescimento da economia brasileira, certamente o comércio vai voltar a ter o seu dinamismo. Isso de um lado. De outro lado, é inegável que o que aconteceu nesses últimos 2 anos e a maneira como o governo aqui no Brasil tratou a eleição, o próprio Biden, algumas coisas que foram ditas, isso vai ter um efeito na definição da política em relação a alguns aspectos do relacionamento bilateral. Quer dizer, eu estou pensando especificamente na questão de meio ambiente, na questão dos organismos internacionais, na questão dos direitos humanos, na questão de democracia, em que os Estados Unidos vão ter posições muito firmes, muito diferentes do governo anterior, e o governo brasileiro, como estava muito próximo, atrelado a muitas políticas do governo Trump, vai ter que optar ou continuar com a mesma política ou se ajustar às novas políticas que virão aí para frente. O que é importante é que o governo brasileiro tem que reconhecer que o mundo mudou. O mundo não é o mesmo quando o presidente Bolsonaro assumiu. Mudou o governo dos Estados Unidos, mudou o ambiente internacional por causa da pandemia, e nós vamos ter que tomar uma decisão interna aqui. Quer dizer, o governo brasileiro vai ter que tomar uma decisão interna. Ou se ajusta a esse novo mundo, ou nós vamos continuar isolados, cada vez mais sofrendo as consequências da nossa política externa e política de meio ambiente. Agora, embaixador, o atual embaixador brasileiro nos Estados Unidos também disse que o governo nos Estados Unidos terá de reconhecer que o Brasil mudou, que tem um novo governo e que tem uma nova postura. O senhor vê alguma possibilidade de entendimento, mantendo-se esse discurso? Eu não vejo como os Estados Unidos vão se ajustar ao Brasil. Quer dizer, o governo Biden foi eleito nos Estados Unidos contra todas as políticas do governo Trump. Então não há como. Se nós seguimos todas as políticas do governo Trump, não há como os Estados Unidos reconhecerem o que nós fazemos aqui. Quer dizer, o governo americano, eu acho que não vai fazer pressão sobre o Brasil. Eles vão tomar as medidas lá sobre meio ambiente, sobre democracia, as medidas que eles quiserem tomar. Isso vai ter repercussão sobre o Brasil. E o Brasil vai ter que decidir, é uma questão de soberania nossa, ninguém vai impor nada aqui. A gente que vai ter que decidir se nós vamos seguir na atual política ou vamos adotar alguns ajustes para evitar que haja consequências muito negativas para a economia, para o comércio, para as empresas aqui no Brasil e para a sociedade em geral, como nós estamos vendo agora no caso das vacinas e dos insumos para a vacina, em relação à Índia e à China. Quer dizer, como eu disse, o mundo mudou. E ou a gente se adapta a esse novo mundo, ou nós vamos continuar com os mesmos problemas e com um crescente isolamento internacional. Agora, embaixador, uma outra questão que já aparece no radar também é a disputa pelo 5G, né? O senhor mencionou aí a questão ambiental, que geraria uma divergência entre as ideologias do atual governo brasileiro e do agora recém-possado novo governo americano. E outro ponto de divergência pode ser a questão do 5G, porque o agora ex-presidente Donald Trump trouxe ao Brasil e a outros países um projeto que prevê que as empresas chinesas não poderiam participar
do processo de licitação do 5G. Aqui no Brasil, esse leilão está previsto para acontecer agora em 2021 e o Brasil chegou a aderir a esse projeto capitaneado pelo ex-presidente Donald Trump, que previa a exclusão das empresas chinesas desse leilão. O senhor acredita que agora, com o novo governo americano, com essa mudança de áreas a que o senhor fez referência agora, com essa mudança pela qual passou o mundo durante a pandemia, especialmente, o senhor acredita que também nessa questão do 5G é possível esperar uma mudança de rota por parte do governo brasileiro ou não? Como eu disse, o Brasil vai ter que se ajustar ao que está ocorrendo no mundo. Eu defendo uma posição de independência em relação à China, em relação aos Estados Unidos, há muito tempo. Eu não estou agora reagindo ao que está acontecendo com a vacina ou com os insumos. Eu acho que o Brasil se colocou equivocadamente entre os Estados Unidos e a China nessa confrontação global por hegemonia das duas superpotências. No caso do Brasil, um país grande, um país com grandes interesses diversificados, nós não podemos aderir a um ou a outro país, né, sem ver o nosso interesse. Nós temos que defender o interesse brasileiro. Então, eu acho que no caso do 5G, eu já achava isso, e venho repetindo isso já há mais de ano, nós temos que defender os nossos interesses. Qual é a defesa dos nossos interesses? É comprar uma tecnologia por quem oferecer preço melhor, qualidade melhor. Temos que defender qualquer problema que possa ameaçar os nossos interesses e temos que defender os nossos interesses em outras áreas. Quer dizer, como é que você vai pensar agora de suspender a participação de uma empresa chinesa, como a gente está pedindo à China para mandar os insumos? Não é só o insumo agora em janeiro. Para você produzir esses milhões de vacinas aqui no Brasil, isso é uma importação da China de muito tempo, uma cooperação com a China de muito tempo. Então, essa decisão do 5G vai ter que ser colocada dentro do contexto desses nossos interesses. Eu não vejo como o Brasil hoje pode vetar a participação de uma empresa chinesa sem ter consequências contrárias ao interesse geral do Brasil, não só político, econômico, de política externa, mas o interesse da sociedade brasileira. Agora, embaixador Rubens Barbosa, sempre fica um questionamento. O Brasil tem que ter uma diplomacia maior com relação à China, também com relação aos Estados Unidos. Claro que é uma relação de respeito, né, com os dois países. Agora, como é que o Brasil pode manter uma posição própria, né, lidando com duas superpotências globais e lidando com parceiros comerciais importantes e, ao mesmo tempo, manter independência em relação a determinadas políticas? Como é que se faz essa conciliação, o senhor como embaixador, pela sua experiência? Porque pode haver divergência de posição, o Brasil em determinadas situações fica ao lado dos Estados Unidos, em outra em relação ao lado da China. Como é que se mantém essa independência com diplomacia? Como nós sempre fizemos, há 200 anos que o Brasil fez isso. Agora a mesma coisa, eu concordo com você. O Brasil não pode se alinhar automaticamente a um ou a outro. O Brasil tem que defender os seus interesses. Então, é importante a gente notar que essa questão do 5G é o primeiro problema que surge, geopolítico, que surge por causa dessa disputa entre os Estados Unidos e a China. Essa disputa entre os Estados Unidos e a China vai demorar muitos anos, vai ficar aí por décadas. Então, vão aparecer muitos outros problemas e nós temos que tomar as decisões de acordo com os nossos interesses, não porque a gente está alinhado com a China ou alinhado aos Estados Unidos. Temos que defender como defendemos no passado, uma política externa que seja pragmática, que seja uma resposta aos interesses nacionais. Essa que é a política externa que nós vamos ter que fazer daqui para frente, se é que a gente quer evitar problemas internos nossos contra as empresas, contra os produtos brasileiros. Isso que a gente vai ter que ver, porque a política é do presidente da República. O presidente da República é que vai ter que definir isso, entendeu? Não é só o Itamaraty, só o Ministério do Meio Ambiente. É uma decisão do presidente da República, que é o chefe de governo.
Agora, embaixador, queria a avaliação do senhor em relação ao que foi o governo de Donald Trump em relação ao Brasil, porque muito se dizia da proximidade entre os dois presidentes, Bolsonaro aqui no Brasil e Trump nos Estados Unidos. O próprio presidente Bolsonaro se vangloriava da amizade, da boa relação que ele tinha com o então presidente americano. Queria saber do senhor, foi proveitosa para o Brasil essa passagem de Donald Trump pela presidência dos Estados Unidos? O Brasil conseguiu aproveitar, se valer dessa amizade a qual fazia referência o governo brasileiro durante esses 2 anos que as duas gestões acabaram se intervalando entre 2019 e agora esse comecinho de 2021, embaixador? Olha, eu acho que você tem que ter uma análise objetiva disso. Evidentemente que talvez o governo brasileiro esperasse mais do governo americano, por causa do alinhamento, que não chegou a ser automático, mas era muito forte com os Estados Unidos. Mas houve alguns aspectos positivos. Por exemplo, o acordo de salvaguarda tecnológica, que permitiu que a gente possa utilizar para lançamento de satélites da base de Alcântara, o apoio americano para a entrada na OCDE, a colocação do Brasil entre os aliados estratégicos fora da OTAN, alguns acordos setoriais de comércio, de facilitação de comércio e tal. Então, houve alguns avanços, entendeu? Mas houve também algumas dificuldades que o governo Trump colocou em relação ao Brasil, restrições de comércio no aço, no alumínio, no etanol. O que eu estou querendo dizer é que nenhum país abre mão dos seus interesses, por mais aliado que seja. Os países não têm amigos, os países têm interesses. Os Estados Unidos agradeceram muito esse alinhamento do Brasil, mas continuaram a defender os interesses deles. É isso que nós temos que fazer. Você pode ter boas relações, excelentes relações com a China, com os Estados Unidos, e tomar posições que não sejam alinhadas nem a um nem a outro, entendeu? Foi o que aconteceu com os Estados, do ponto de vista dos Estados Unidos. Eles agradeceram muito o alinhamento brasileiro, mas tomaram medidas que favoreceram o Brasil e medidas que também foram contra os nossos interesses. Perfeito. E Biden tuitou pela primeira vez na conta oficial que pertence à presidência dos Estados Unidos. Ele disse que não há tempo a perder quando se trata de enfrentar as crises que enfrentamos. É por isso que hoje estou indo para o Salão Oval para começar a trabalhar entregando ações ousadas e alívio imediato às famílias americanas. Foi o que afirmou o 46º presidente dos Estados Unidos. Nós o vimos há pouco assinando determinados documentos, as primeiras medidas que ele já está tomando em relação à política de auxílio à população, auxílio à população em geral. Há uma discussão toda quanto ao pacote de estímulo dos Estados Unidos, medidas emergenciais no combate à pandemia, são questões que ele já colocava desde o início e ele, inclusive, demonstrou preocupação quanto à possibilidade de processo de impeachment contra Trump e acaba travando negociações importantes que têm de ocorrer com o Congresso americano para a implementação dessas medidas. Embaixador Rubens Barbosa, é isso que tem que acontecer, não é? É a aceleração de determinadas estratégias, porque os Estados Unidos hoje enfrentam uma crise sanitária das mais sérias, os piores números do mundo em relação a mortes e contaminação do coronavírus. Tem a questão econômica relacionada a isso, como nós enfrentamos também aqui no Brasil. Então, é uma situação excepcional que exige uma ação muito rápida, não é? Você vê que o discurso dele, a primeira prioridade é a união, é a reconciliação. 99% do discurso dele foi sobre a união, a reconciliação, ser o presidente de todos os americanos. Essa que é a grande prioridade, porque efetivamente a sociedade americana está muito dividida. Não é só uma divisão política, é uma divisão racial, uma divisão econômica, social, não é, com o número da pobreza, uma divisão racial, uma divisão religiosa. Então, a primeira prioridade dele, que ele destacou no discurso, foi essa. E mencionou também como uma segunda prioridade a superação da crise da pandemia, porque a crise da pandemia, como aqui, como em todos os países, está afetando o crescimento econômico dos países, está afetando o desenvolvimento de crescimento de cada país. Então, essas são as principais prioridades. Haverá outras medidas que vão ser tomadas, mas eu acho que ele vai se concentrar nesse começo de governo, primeiro em ações concretas que permitam algum gesto para a reconciliação. Eu acho que é muito difícil, ele vai enfrentar muitos obstáculos, porque
a divisão não vai, a divisão política, religiosa, racial, não vai desaparecer porque o Trump foi embora, ela vai continuar, entendeu? Então, isso vai ser um obstáculo para ele enfrentar. Essa divisão vai ser o pano de fundo dos desafios que o governo Biden vai enfrentar. Não vai ser fácil, ele vai ter uma oposição grande para mesmo essas políticas que ele quer, ele quer colocar adiante, porque vão essas medidas como o Obamacare, né, as medidas de saúde, as medidas contra a imigração, a favor da imigração, da distensão racial, tudo isso vai encontrar grande oposição por parte dos partidários desse nacional populismo, que vai continuar com o Trump ou sem o Trump. Nós estamos acompanhando aí por imagem uma cerimônia em que lideranças do Congresso dos Estados Unidos, lideranças políticas, estão fazendo homenagem ao presidente agora empossado e também à vice Kamala Harris. Eles estão no salão, né, Vitor? E nós estamos acompanhando. O embaixador Rubens Barbosa sabe de todos esses protocolos que nós temos, uma cerimônia que hoje nem seguiu o que é tradição nas posses aí de presidentes dos Estados Unidos, por duas questões aí fundamentais. Uma é a pandemia, que exige um isolamento muito maior, e para Biden isso é muito relevante, e outra a questão da segurança, por essa situação toda que os Estados Unidos enfrentaram. E embaixador Rubens Barbosa, há uma situação interna que Biden terá que administrar também. Nós estávamos discutindo há pouco a respeito disso, da divisão da sociedade, porque Trump também conseguiu mobilizar muitos eleitores, os dois foram dos mais votados da história, não é? Então houve essa disposição da sociedade de participar do cenário político, e agora ele vai enfrentar muita cobrança também, até por essas dificuldades que nós citamos, a pandemia e a economia. Eu acho que, como eu disse, o primeiro desafio é a pandemia, e ele vai tomar medidas para ampliar a vacinação, ampliar o número de vacinas, acabar com o negacionismo em relação às medidas de precaução, de máscaras, de distanciamento. Isso tudo vai ser a primeira prioridade dele, porque isso vai ter efeito sobre outros aspectos da economia americana. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos estão hoje com mais de 400 mil mortos. É uma situação muito complicada para qualquer presidente, entendeu? Isso em grande parte devido à maneira como o Trump lidou com o caso, né? Ignorando os riscos, ignorando as medidas de precaução que devia ser tomado, né? Então, a primeira providência deles, eu acho, vai ser essa. Vai ser concentrar, coordenar e não se omitir, como fez o Trump, né? Vai coordenar a partir de Washington os estados para permitir que esse número caia, porque é um número que vai afetar tremendamente a economia americana. Embaixador, e em relação ao ex-presidente, agora ex-presidente Donald Trump, o senhor acredita que ele vai ter uma atuação política, ainda assim, agora mesmo fora da Casa Branca? Ele deve continuar sendo um agente importante da política americana, ou a tendência é que ele perca espaço e o próprio Partido Republicano se reposicione? Porque a presença de Trump sempre dividiu, de certa maneira, o próprio partido, né? Alguns republicanos consideravam que era preciso caminhar para um outro ponto, um ponto mais moderado, outros não deram apoio ao governo Trump. O que o senhor espera de futuro em relação a Donald Trump? Qual será o peso dele na política americana a partir de agora no governo Biden? Olha, a primeira coisa que vai acontecer é o impeachment, né, que vai para o Senado e vai ser analisado lá. Não é uma coisa rápida, eu acho que vai levar aí um mês ainda para ser examinado, e junto com o impeachment está a cassação dele, a proibição dele participar da política americana. Então, vamos ver como é que vai prosperar isso. Isso é importante. Agora, eu acho que dentro do Partido Republicano, o establishment, que é a direção do Partido Republicano, por tudo o que ocorreu, sobretudo no dia 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, tudo, a ameaça à democracia, essa rebelião que houve, o próprio Partido Republicano vai tentar afastar o Trump do partido. Se o Trump vai sobreviver ou não, nós vamos ter que esperar, porque você tem esses problemas políticos, ele vai enfrentar uma série
de ações, né, ações da justiça, ações do imposto de renda, os negócios deles estão desmoronando, como a gente viu aí, muitos cancelando contratos com ele. A gente vai ter que ver como é que ele vai lidar com isso. Ele, no discurso de despedida hoje, ele dobrou a parada, né? Ele disse que eu voltarei, de alguma maneira eu voltarei. Voltará à atuação política, né? Então, nós vamos ver como isso vai evoluir. Eu acho muito difícil que ele possa se apresentar como candidato em 2024. Eu acho que o establishment americano não vai permitir que ele faça isso. Agora, caçado ou não, ele pode ter uma ação política nos Estados Unidos. A gente precisa esperar para ver como isso vai se desenvolver. Ele fez um alerta já de que ele vai voltar, né? Foi meio que um alerta para o atual governo, para o governo Biden, de que de alguma forma ele vai voltar, e já se cogita a possibilidade dele indicar um dos filhos como um possível candidato nas próximas eleições, fortalecendo o partido, seja o Partido Republicano ou formando talvez um outro partido, buscando um espaço político, né? E vale ressaltar que antes de deixar o cargo, Trump estendeu a proteção do serviço secreto a todos os filhos dele. Embaixador, como é que o senhor vê essa possibilidade? Não, como eu disse, eu acho muito difícil que ele pessoalmente possa voltar a ser candidato. Agora, o establishment americano, a elite americana, os dirigentes empresariais, parlamentares, os meios de comunicação, isso tudo vai tornar muito difícil, mesmo que ele queira colocar um filho para ser o candidato, o filho ter condições de ganhar esse lugar. Eu acho muito difícil. A Ivana Trump quer ser candidata a governadora lá em Miami. Se ela fizer uma carreira política lá, aí é diferente, mas no curto prazo, já em 2024, eu pessoalmente, conhecendo um pouco a política americana, acho muito difícil que ele volte, porque o desgaste foi muito grande. O que foi feito no final do governo, essa incitação que ele fez, isso abalou a estrutura do establishment americano, dos dirigentes americanos, das empresas, do parlamento, e aí ele queimou todas as pontas. Eu acho que agora vai haver uma disputa de poder dentro do Partido Republicano, vai emergir um ou dois líderes aí, que serão os candidatos daqui a 4 anos e que vão ser os líderes da oposição ao Biden. Eu acho que se não tivesse havido esse incidente no dia 6, essa insurreição, né, no dia 6 de janeiro, lá em Washington, eu acho que o Trump teria uma grande chance de ser um líder da oposição ao Biden. Mas ele queimou todas essas possibilidades com a maneira como ele lidou com esse problema. Eu acho que politicamente vai ser muito difícil ele emergir como uma liderança importante no cenário político americano. E o senhor falava há pouco da importância da questão do meio ambiente, e o presidente francês Emmanuel Macron também se manifestou através do Twitter, cumprimentando o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris, dando boas-vindas dos Estados Unidos ao Acordo Climático de Paris, um acordo histórico que visa proteger o planeta dos impactos da crise climática. Como disse Macron, estamos juntos, seremos mais fortes para enfrentar os desafios do nosso tempo, mais fortes para construir nosso futuro, mais fortes para proteger nosso planeta. Bem-vindos de volta ao Acordo de Paris, foi o que tuitou Macron. Muitas felicidades neste dia tão significativo para o povo americano, foi o que ele concluiu na mensagem. E Biden assinará uma lista de ações executivas hoje no Salão Oval, incluindo a volta ao Acordo de Paris. É exatamente a primeira posição dele em relação à questão climática, né, embaixador? Não, isso vai ter desdobramentos, como o New Green Deal, né, dentro da política econômica, a importância do meio ambiente, vai ter consequências em todos os países. A outra coisa também que eu queria mencionar, que vai ter impacto, pode ter impacto no Brasil, é a prioridade sobre direitos humanos por causa dos indígenas aqui no Brasil e a questão da democracia. Isso ele falou também no discurso de posse e tal. Os Estados Unidos vão convocar esse ano uma conferência para a democracia. E se o Brasil ficar fora disso? Isso é uma decisão de quem convoca a reunião, entendeu?
Então, nós temos que, como eu disse no começo, nós temos que nos ajustar a esse novo mundo, ou o Brasil vai continuar fora dos centros de poder, dos centros de decisão, o que é uma situação muito difícil, porque nunca aconteceu isso com o Brasil. O Brasil, através dos presidentes, pela diplomacia presidencial, pelos ministros do exterior, sempre tiveram uma posição muito forte, sobretudo nesses últimos 40, 50 anos. O Brasil participou de todos os acordos, de todas as discussões, de todos os assuntos do mundo, negociados em fóruns multilaterais. Se nós continuarmos a termos restrições para os organismos multilaterais, né, que agora vão voltar com força por causa do novo governo americano, nós vamos ficar fora, como já estamos ficando fora, das grandes discussões. Houve uma reunião outro dia, na semana passada, sobre a mudança de clima, em que o Brasil não foi convidado, entendeu? Então, essas medidas todas de meio ambiente que vão começar a repercutir sobre todos os países, a questão da democracia, a questão dos direitos humanos, que são prioridades para o novo governo americano, e com o governo americano voltando a se integrar na comunidade internacional, como o Macron mencionou, isso vai ter consequências para todos os países. Nós temos que avaliar, quer dizer, o governo brasileiro vai ter que avaliar que o mundo mudou. E mudando o mundo, nós temos que nos ajustar. Não é uma questão de você voltar atrás, é uma questão de defender o interesse brasileiro. Mudou o mundo, mudaram as circunstâncias, você ajusta. Isso é normal na vida da gente, na vida das empresas e deve ser também na vida dos países. Nesse último ano de governo Trump, uma pauta que inclusive teve papel importante até na própria eleição de novembro foi a pauta racial, né? A luta contra o racismo nos Estados Unidos, que teve no ano passado alguns episódios de violência policial, tivemos a morte de George Floyd, depois um outro caso também de grande repercussão. Tudo isso acabou acendendo uma onda de protestos nos Estados Unidos, que até acabou se espalhando para outros países também. Agora, durante o governo Biden, o que o senhor espera? Esse movimento tende a continuar com o protagonismo que teve durante o governo Trump ou não? Esses protestos do Black Lives Matter, que é um movimento, vidas negras importam, isso tende a continuar com a mesma força, porque Joe Biden demonstra uma simpatia maior à causa. A própria vice-presidente é negra, Kamala Harris. Então, por causa disso e dessa proximidade maior, a tendência é que esses movimentos acabem diminuindo um pouco ou não? Essa ainda vai ser uma pauta importante e algo contra o qual o presidente Joe Biden vai ter que lutar também. Não, essa é uma pauta prioritária do governo Biden, até porque a ala mais progressista do governo democrata, né, com o Bernie Sanders, a Elizabeth Warren, eles têm essa agenda. A Kamala Harris vai defender essa agenda. Então, essa questão racial, como eu falei no começo, é uma das divisões que existe no país. Eu mencionei isso. Quando eles colocarem essa questão na agenda racial na discussão, através das medidas para evitar essa confrontação, para melhorar a condição econômica, social dos negros da sociedade americana, isso vai se chocar com os supremacistas brancos, com muita gente que pensa de maneira diferente. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos, eu mencionei que os Estados Unidos passou a ser uma democracia multirracial, multicultural. Ela era um país predominantemente branco. A Guerra Civil foi uma luta entre os brancos contra a segregação racial do Sul. Isso continua até hoje, entendeu? Dentro da sociedade americana. É um problema sério da sociedade americana. A sociedade americana hoje continua tão dividida quanto na Guerra Civil, no século XIX. Então, é um problema que vai estar, essa é uma das áreas de atrito que eu acho que vai emergir quando o Biden começar a colocar em vigência as medidas que ele prometeu durante a campanha eleitoral. A questão racial é uma das agendas que ele vai colocar, vai aplicar, e isso vai causar reação.
E para quem está nos acompanhando agora em vídeo, o presidente Biden, a primeira-dama Jill Biden e o a vice-presidente Kamala Harris e o marido Doug Emhoff estão participando de uma revisão na frente do teste do Capitólio com membros do Exército. Eles estão fazendo uma revista. A revista aprovada é uma tradição militar que reflete a transferência pacífica do poder para o novo comandante-chefe, que é Biden, é hospedado pelo comandante da Força-Tarefa Conjunta da região da capital nacional, que analisa a prontidão das tropas militares. Todos os ramos das Forças Armadas estão representados neste evento. Então, isso tudo segue o cerimonial, esse desfile militar que nós estamos vendo, as Forças Armadas, os participantes estão respeitando o distanciamento social, tem rigorosos protocolos de saúde e segurança, de acordo com o comitê que organizou esse evento, mas tem toda a revista das tropas também. A gente vê os dois casais presentes, o presidente e a vice, com o marido também, e eles estão fazendo essa revista aí das tropas, seguindo o protocolo dentro dos limites colocados aí pela segurança, e a questão da pandemia. E embaixador Rubens Barbosa, nós ainda temos todas as outras cerimônias. Trump não vai participar também, outros ex-presidentes vão estar participando também. Ele quebrou todos os protocolos. O senhor acha que isso também tem implicações do ponto de vista político? Reafirma a posição dele junto aos apoiadores e preserva essa reserva que ele tem em relação aos apoiadores, ou pode ser uma situação improdutiva? Não, ele está falando para o público interno dele, ele está fazendo esses gestos todos para continuar na liderança desse movimento nacional populismo, supremacista branco. Essa aqui é a posição dele. Ele não está preocupado com o resto, não. Ele está preocupado em manter a posição dele nesse eleitorado. São 75 milhões de votos, uma grande parte votou por causa dessas políticas esdrúxulas, que ele colocou para a sociedade americana. Exatamente, nós estamos vendo toda a cerimônia, acompanhando. Agora Biden vai se dirigir, eles vão seguir todo o cerimonial. A gente vê todo o protocolo e segurança redobrada, Brown, em relação à situação que nós tivemos no Capitólio recentemente. Pois é, embaixador, o senhor acredita que esse movimento de contestação eleitoral e até de críticas ao presidente Joe Biden tende a continuar? Esse movimento que começou com o ainda presidente Donald Trump na época, agora ex-presidente, e que contestava os resultados da eleição e que acabou terminando com a manifestação de 2 semanas atrás, que teve a invasão ao Capitólio. Essa tensão toda e protestos de rua tendem a continuar acontecendo ou não? Isso é algo já superado e que agora não tende a se repetir, embaixador? Se vai haver contestação de rua, conflito de rua, eu não sei, mas a oposição ao Biden por parte de uma grande parte desses 75 milhões de pessoas, eu acho que vai continuar, sim, porque aí é uma questão ideológica, é uma questão de ideologia de direita, de extrema-direita, nacionalista, que eles vão contestar no governo democrata. Tem toda uma questão de segurança colocada, porque a gente viu todo o evento com novos protocolos, exatamente para se afastar. Houve uma verificação, inclusive, da equipe que participaria da segurança do presidente, com cuidado para ver se não haveria ninguém infiltrado. Agora, a partir daquela situação inédita da invasão do Capitólio, se pode temer outras consequências, outras manifestações também violentas, não é? Houve uma reação imediata, muitos dos participantes foram presos, inclusive prêmios pagos para quem indicasse quem participou, para poder identificar aquelas lideranças principais que ocuparam o Capitólio. Agora, embaixador, a partir daí se tem também uma dificuldade adicional, não é? Biden terá de tomar muito mais cuidado com relação à segurança, inclusive nas movimentações. Claro, mudou lá a situação, né? A segurança lá vai ser um problema muito importante, porque como tem muita arma, né? Todo mundo é armado nos Estados Unidos, né? É um perigo muito grande, porque foram apreendidas armas agora aí com gente que queria participar da posse. E depois no Capitólio foram encontradas armas também. Então essa questão da segurança para o presidente vai ser um problema muito sério do serviço secreto americano. Verdade, vai continuar muito forte isso.
Bom, eu agradeço muito a participação do embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos, lá em Washington, é diretor-presidente do IRICE, Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Embaixador, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Alice, muito obrigado. Muito bom participar do programa com você. Nós é que agradecemos.